Bom dia, boa tarde, boa noite, por que não dizer boa madrugada? Todos vocês se sintam abraçados, aconchegados nesta aula, muito importante nos dias atuais, tendo em vista que o Enem já está elaborado, tá? As provas já estão sendo impressas, não irá ter novidades extraordinárias, né, no que diz respeito principalmente à disciplina de redação. O tema não será Covid, o tema não será político, o tema não será corrupção. Vocês percebem que é um governo que não polemiza, né? Que não irá promover debates mais aflorados no que diz respeito às redações e às questões da prova. Tá? Então, o tema de hoje, a saga dos refugiados. A saga dos refugiados. Essa imagem é muito emblemática. Realmente uma pessoa é uma escalada fugindo do seu país. Né? É escalada fugindo do seu país em busca de abrigo, de proteção em outro país, porque no seu país está insuportável viver. E é justamente assim que eu quero começar. Refugiado está procurando um abrigo, um refúgio. Migrante não, migrante busca melhores condições. Seu país não enfrenta conflitos de guerra, não enfrenta nenhuma perseguição, você não está sendo perseguido pelo governo. No entanto, já o refugiado, ele sim está sendo perseguido pelo governo. Tá? Bem, em Genebra, 1º de outubro de 2015, com aproximadamente 60 milhões de pessoas forçadas a se deslocar no mundo e as travessias em embarcações precárias pelo Mediterrâneo. Nas manchetes dos jornais, está cada vez mais comum ver os termos refugiado e imigrante confundidos, tanto nos discursos da mídia quanto do público em geral. Bem, mas quais são as características para ser um refugiado e quais são as características para ser um migrante? Para ser um refugiado, eles escapam de um conflito, seja por problemas políticos, étnicos, raciais, por posicionamentos políticos, enfim, questão da ideologia, eles fogem porque estão sendo perseguidos. Está insuportável a manutenção da vida no seu país. É muito perigoso para eles voltar ao seu país e necessitam de um asilo, em algum outro lugar. Acontece isso muito em ditaduras também. No Brasil, vou dizer recentemente, porque realmente não faz muito tempo. Não faz muito tempo, né? Em 64 a 85, tivemos aí uma ditadura, período mais sombrio brasileiro, né, que muitas pessoas pediram asilo em outros países, por estarem sendo perseguidos, né? Para estas pessoas, a negação de um asilo pode ter consequências vitais. Então, ao bater na porta de algum país, e esse país não a abriga, e essa pessoa é obrigada a retornar ao seu país, é quase que, uma sentença de morte. Já o migrante não. Escolhe se deslocar para melhorar de vida, conquistar uma estabilidade. Por exemplo, eu estou desempregado no meu país, minha mulher é a única que está trabalhando, e aí eu irei buscar, vamos aumentar a renda, tá dando para viver, estou fazendo alguns bicos, está dando para viver, tá. Mas vamos buscar alguma renda em outro país. Isso é a situação do migrante. A diferença dos refugiados é que não podem voltar ao seu país. Os migrantes continuam recebendo a proteção do seu governo. Já os refugiados não. Os refugiados, eles não continuam porque fugiram do país. Então, ao voltar é uma sentença de morte. A política tem maneiras de intervir nestes debates. Confundir os termos refugiado e imigrante pode gerar sérias consequências na vida e segurança dos refugiados. Então, tem uma diferença
muito grande aí, né? Então não vamos confundir migrante de refugiado. Desvia, melhor dizendo, misturá-los desvia a atenção das salvaguardas legais específicas que os refugiados requerem e pode prejudicar o apoio público aos refugiados e à instituição do refúgio. Eu não saí da minha terra porque eu quis, assim, porque a condição me obrigou a sair. Estava impossível viver lá. Tá impossível viver lá. Então eu não estou aqui a passeio. Então, e pode prejudicar o apoio público aos refugiados e à instituição do refúgio, no momento em que mais refugiados necessitam de apoio e proteção. Sendo assim, dizemos refugiados quando nos referimos a pessoas que fugiram da guerra ou perseguição e cruzaram uma fronteira internacional. E dizemos migrantes quando nos referimos a pessoas que se deslocaram por razões que não se encaixam na definição legal de refugiado. Então, refugiado, referimos a pessoas que fugiram em situação de guerra e perseguição. Refugiados são indivíduos que sofreram perseguições de ordem política, religiosa ou étnica e são obrigados a deixar o local em que vivem e refugiar-se em regiões onde se sintam seguros, mesmo que seja no interior do próprio país. Então, os refugiados eles vivem uma situação muito difícil, né, de realmente poder ter, né, a obrigação de sair para salvar a vida seus filhos, a sua própria vida, a vida dos seus familiares. Então, é algo muito aterrorizante, como eu já tinha dito. A Convenção de Refugiados de 1951, professor, posso utilizar essas alusões na minha redação? Pode. Como está aí no slide? Pode, não tem problema. Copie, faça uma tabela de alusões. Quando eu estudava para o vestibular, eu fazia tabelas de alusões. Eu colocava alusão literária, alusão fílmica, alusão histórica, alusão filosófica, e eu colocava vários livros, vários autores, e a ideia geral do filme, do livro ou do fato histórico. Faça isso, né? Que aí você vai perceber que você vai ter carta na manga. Porque quando você vai lá só com o modelo pronto, não, vou utilizar esse aqui, a banca pode te surpreender. Né? A banca pode te surpreender, é bom você se prevenir. É bom ter sempre um coringa. Então, fazendo dessa forma, é excelente. A Convenção de Refugiados de 1951, que estabeleceu o ACNUR, determina que um refugiado é alguém que... O que essa convenção determina? Veja, em 1951. Temendo ser perseguida por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de uma nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país. O Brasil tem uma lei que assegura e dá proteção para os refugiados? Sim, tem. É uma lei que foi sancionada em 1997, né? Teve a sua no governo Fernando Henrique Cardoso ainda. Depois dessa convenção de 1951, somente em 97 houve, em 22 de julho de 97, houve em seguida foi promulgada em 97, né? São etapas, né,
Mas isso não vem ao caso, caso vocês se interessem, e com certeza tem alguns estudantes de direito aí, né, que já são bacharéis em direito, então devem saber do que eu estou falando, tá? Em 1997 houve a publicação, a validade, né, jurídica, né, da lei. Que lei, professor? Diz logo, não enrola. Eu não sei se eu digo, acho que é bom vocês pesquisarem. 9.474, tá? 9.474, de 22 de julho de 97. Professor, mas o que diz a Constituição sobre os refugiados? Diz alguma coisa? Pesquisa. O que diz o Código Penal? Tem alguma coisa no Código Penal que fala sobre os refugiados? Me surpreenda. Faça isso, faça uma pesquisa, tá? Enriqueça a sua redação, mas também não vale ficar citando e não ter criticidade. Tá? Então é preciso ter, além da citação, criatividade argumentativa para desenrolar a citação que você extraiu da lei e escreveu. Entendeu? Tá bom? Eu posso definir essa palavra, eu posso pegar esse trecho, decorar e colocar na redação? Pode, não tem problema. É a Convenção dos Refugiados, mas também pode utilizar a Lei 9.474 de 97. Né? E essa lei fala da extensão, da exclusão, fala da repatriação, né? Determinada pessoa pode ser repatriada, entende? Então é algo muito importante nos dias atuais, tendo em vista que nós estamos em um período de crise, não somente da saúde, mas em todas as dimensões, né, governamentais, econômica, social, política. Então é importantíssimo averiguar esse tema e as nuances legais que envolvem a questão dos refugiados. O direito internacional define e protege os refugiados. A ONU, em 1951, sobre o Estatuto dos Refugiados e seu protocolo de 1967, assim como a Convenção de OUA, Organização da Unidade Africana, pela qual se regularam os aspectos específicos dos problemas dos refugiados da África em 1967, ou a Declaração de Cartagena em 1984 sobre os refugiados continuam sendo a chave da atual proteção dos refugiados. E claro, a Lei 9.000, qual é? 9.000 o quê? Isso mesmo, vocês responderam corretamente. 9.000, isso mesmo, 9.474 de 97. Na década de 1970, havia aproximadamente 2,5 milhões de refugiados no mundo. Hoje se aproxima já muito mais, com certeza. Num número que hoje quase beira aí os 60 mil, né, refugiados. Isso é conforme dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Então é o ACNUR. Posso citar esse dado e citar o ACNUR? Pode, não tem problema. Começar Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Cite, você deve citar a fonte desse dado. Né? É importante você falar no segundo período. Né? Busque também modelos de redação. Né? Tem um site muito bom que tem o UOL, o Banco de Redações da UOL, mas é mais para indicar temas. Mas também tem o Me Salva, tem também o Descomplica, né? Temos Projeto Redação, tá? Então tem vários modelos desse tema, tá bom? Lembrando que não abusem das citações. A banca também quer ver o seu lado criativo de argumentar, tá bom? Bem, quais são os motivos, né? A violação dos direitos humanos, por que essas pessoas saem? Governos ditatoriais ou democracias pouco consolidadas. Veja o caso da democracia aí da venezuelana. Beira já uma ditadura. Né? Beira já uma ditadura. E aí o Brasil se meteu, né, nessa
nesse conflito interno na Venezuela, que até então o Brasil tinha uma política amistosa, né, com todos os países. Mas, e também o governo federal, de certo modo, apresentou algumas sanções ou até mesmo falas que conduziam a uma rejeição desses refugiados. Mas penso que busquem dados estatísticos e veja o que Roraima, o que o Acre, o Amazonas, o Pará, os governos dessas regiões, da região norte especificamente, ou evidentemente de outras regiões, São Paulo também acolhe muitos refugiados. Veja o que essas pessoas fizeram, né? Qual foi a medida, quais foram as medidas que os governos adotaram. Outro motivo é a perseguição política. Outro motivo é o extermínio étnico, discriminação religiosa ou cultural. Temos aí o Estado Islâmico no Oriente, que ele quer dominar a qualquer custo, a qualquer preço. E aí a vida, né, a vida dos inocentes, infelizmente, eles não respeitam. A guerra não é só deles, né? Mas problemas ambientais, desertificação, desmatamento, erosão dos solos, também a questão da desigualdade, né, a fome, a miséria, isso também são motivos para a pessoa buscar abrigo e refúgio em outra região. Bem, países em desenvolvimento, né, com desenvolvimento muito baixo, geralmente são os países que mais têm um fluxo de refugiado rumo a outros países desenvolvidos. O destino, como eu acabei de falar, são países vizinhos, as nações desenvolvidas, ou então até mesmo o interior do país, né, para fugir daquele conflito na capital ou em determinada região. As pessoas fogem, né, para o interior do próprio país. A tentativa de paz. Com certeza vocês já estudaram as teorias dos direitos humanos, as gerações dos direitos humanos. Classificam-se em três, né, a grosso modo. Mas o jurista, e eu já deixo uma referência para vocês, o jurista brasileiro, Paulo Bonavides, ele vai classificar até a quinta geração. A quinta geração ele denomina que é a geração do direito à paz, né? O direito à paz. É um direito de terceira geração, mas ele fala que, olha, é necessário que nós promovamos a paz e classifiquemos como uma geração específica destinada à manutenção, proteção da paz. Porque sem paz você percebe que não os outros direitos estão em risco, né? Os outros direitos estão em risco. O fluxo intenso de pessoas está relacionado à situação de conflitos armados e à perseguição existente em vários países, principalmente na Ásia e na África. Se vocês buscarem documentários sobre a África, conflitos africanos, vocês vão ver vários documentários no YouTube que falam sobre essas, e na Ásia também, mas em específico na África. Sabe, realmente é muito, muito forte. Não somente a religião, mas o patriarcado ainda é muito grande. Essa questão da luta territorial entre regiões, entre governos, é muito intensa, né? E na Síria, claro, temos aí o Estado Islâmico, né, querendo continuamente bombardeando escolas, hospitais. Não tem um mínimo de escrúpulo essas pessoas. Então essas pessoas, os civis, se veem obrigados a sair do seu próprio país, né? Bem, aí temos aí um quadro, eu penso que vocês devem pausar, verificar, ler com calma esses dados. Temos aqui o Brasil, temos as guerras mundiais, como vocês com certeza já estudaram em história, ditadura militar no Brasil de 64 até 85, a guerra civil na Síria, que desde 2001 se arrasta aí, a questão da Primavera Árabe, enfim, todos aqueles conflitos, e descambou nessa onda de refugiados por todo o mundo. É algo lamentável que a pessoa saia do seu país
não para buscar a melhoria, mas saia como realmente sabe, um fugitivo. Imagina isso na cabeça de uma criança, na cabeça de um jovem. O estado psicológico dessas pessoas vão para refazer sua vida em outro país, não conhece a língua, não conhece a cultura, entende? É algo muito, muito difícil, né? A Convenção de 1951 define quem é um refugiado e delimita os direitos básicos, os direitos básicos que os Estados devem garantir a eles. Um dos princípios fundamentais estabelecidos no direito internacional é que os refugiados não devem ser expulsos ou devolvidos às situações em que sua vida e liberdade estejam em perigo. Então, temos a vida e a liberdade como direitos fundamentais e inalienáveis, né? A proteção dos refugiados tem muitos ângulos, que incluem a proteção contra a devolução aos perigos dos quais eles já fugiram, o acesso aos procedimentos de asilo justos e eficientes e medidas que garantam os direitos humanos básicos. Então, a França recebeu refugiados, a Alemanha, Itália, Inglaterra, entende? Então, todos esses países receberam, países desenvolvidos. Então, com isso, a proteção dos refugiados tem muitos ângulos, que incluem a proteção contra a devolução aos perigos dos quais eles já fugiram, o acesso aos procedimentos de asilo justos e eficiente e medidas que garantam que seus direitos humanos básicos sejam respeitados. Então, Síria, Afeganistão, outros países do Oriente Médio, da África, milhares de pessoas fogem desses países em situação de miséria, de fome, de perseguição política, como já ressaltamos, em busca de refúgio, em busca de abrigo e de sobrevivência. Então, você viu a foto daquele menino sírio que morreu na praia? Com certeza vocês devem estar lembrando. Essas imagens a gente não pode esquecer. Para não cometermos, e principalmente os líderes, mas eles não aprendem, né? Por que ele fugiu do seu país? Veja, que triste, né? O inocente, não tem nada a ver com a guerra. Bem, se os poderosos querem, né, as oligarquias, os líderes mundiais, esse grupo terrorista, Estado Islâmico, quer se matar, que se matem, mas deixem os civis em paz. Que absurdo isso. É uma criança. Corpo de uma criança morta que apareceu em praia de Bodrum, na Turquia. Porque a Síria está em guerra civil. Por isso que ele fugiu do país. Porque a Síria está em guerra civil desde 2011. Imagina aí. Desde 2011. Por causa da violência de milhares de pessoas, têm deixado o país. E, como eu falei, culpa do EI também. É o Estado Islâmico. Ele ia da Síria em direção à Europa, mas a questão é que sua embarcação, ele deu problemas, ficou com problemas. Dezenas de pessoas morreram, incluindo, claro, esse garoto. Aylan Kurdi, de 3 anos de idade, foto que ficou famosa, infelizmente, que rodou o mundo, né, nesse sentido, que é uma fama que, sinceramente, não... Sabe, falta palavras para expressar. Essa é uma tragédia. Nós não aprendemos, pessoal. Com isso eu concluo nossa explanação de hoje. Nós não aprendemos. Nós não aprendemos. Primeira foto é no Vietnã, segunda foto na África, terceira foto é na Turquia.
nós não aprendemos. Até quando, né? Até quando? Fica a reflexão para vocês pensarem. De fato, são imagens fortes. Inocentes morrem devido à ambição dos poderosos, de uma minoria. Entende? Então seria muito mais fácil se não tivesse nesses conflitos entre territórios, entre grupos extremistas. Sonhar é preciso. Vamos sonhar desejosos que um dia possa ter menos desigualdade social, possa ter menos refugiados, né? Pessoas que de fato sofrem no país e querem mudar, fugir dessa situação de calamidade. Então, na aula de hoje, nós vimos que no Brasil também temos uma lei. Em 1951 teve a Convenção Internacional para estipular, para proteção dos direitos dos refugiados. Em 97, aqui no Brasil também, nós tivemos uma lei, Lei 9.474, mais de quase 60 milhões de refugiados pelo mundo. Refugiado difere de imigrante, é importante você destacar isso na sua redação também. É importante você citar filmes, né? Tem o Hotel Ruanda, você pode também citar filmes, mencionar, mas não abusem desses recursos, né? Não abusem da literatura, não abusem dos filmes e também não das leis. Eu acho que uma citação de cada é o suficiente. 2 ou 3 citações já basta, né, para a sua redação. Você pode começar falando dessa convenção de 1951 e na sua introdução você contrariar essa convenção dizendo que de fato muitos países negligenciam os direitos dos refugiados, como por exemplo aqui próprio no Brasil, né? Continuamente a Polícia Federal está em operação para buscando, né, pessoas que estão em situação análoga de trabalho escravo. Então, parecida situação que se equipara a trabalho escravos. Então, essas pessoas se submetem, ao sair do seu país, a qualquer trabalho, né? A qualquer trabalho. Então, também isso não pode acontecer. Então, vocês podem dar esse alerta, fazer esse alerta, esse exercício de denúncia também na redação, falar das situações que muitos países, da falta de políticas públicas que garantam os direitos e segurança e proteção para os refugiados. Tá? Então, um grande abraço, pessoal. Eu aguardo as redações de vocês. Espero que vocês façam, enviem. E caso seja a sua primeira redação, eu não costumo dar nota na primeira, porque é o diagnóstico, ali você está começando. A partir da segunda, eu irei distribuir as notas nas respectivas competências para que você possa ter um termômetro onde você precisa melhorar. Tá? Então, um grande abraço, coragem, aguardo você.